Olá, tudo azul com você? Estou chegando com mais um Portal Ludoli Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 20 de março de 2023. Eu sou Luiz, deficiente visual, mas na batalha todos os dias, trazendo para você as principais notícias. Já quero pedir para você curtir, compartilhar e comentar o vídeo, né? É muito importante para nós. Não esquece de se inscrever no canal também. E vamos às notícias de hoje. O governo federal começa hoje o pagamento do novo Bolsa Família, com valores de R$ 670 em média. Por que R$ 670? São R$ 600 do Bolsa Família e o governo vai pagar para as famílias que têm crianças de 0 a 6 anos, para cada criança, R$ 150. Então fica ligado aí no número do NIS, tá? Para quem tem o número do NIS, o final 1 começa hoje, tá? Vai receber hoje. Com o final 2, amanhã, 21. Com o final 3, 22. Com o final 4, 23. Com o final 5, 27. Com o final 6, 28, com final 7, 29, com final 8, 30, com final 9, 31. Então, ó, fique ligado, tá? Que a partir de hoje o Bolsa Família começará a ser pago. O governo estima que cerca de mais de 69 mil famílias entrarão no Bolsa Família. Aquelas famílias que estavam na fila, né? Elas entram no Bolsa Família neste mês de março. Quero fazer uma correção. O governo estima que cerca de 694 mil famílias entrarão no novo Bolsa Família. Famílias que preenchem os requisitos para participar do programa e receber o dinheiro. Tá? Então, são mais de 694 mil famílias. Também, segundo o Palácio do Planalto, o número de pessoas que serão desvinculadas do programa é de 1.500.000 famílias. Por quê? Porque não preenche os requisitos para participar. Ou seja, são pessoas que estão recebendo o Bolsa Família sem precisar do Bolsa Família, né? Sua renda é maior do que o exigido para participar do Bolsa Família. Então, 1.500.000 pessoas perderão aí, sairão do programa, né? Deixarão de receber. O programa Bolsa Família existia, foi criado nos governos anteriores do PT. E em 2019, no governo de Jair Bolsonaro, ele foi reformulado e passou a se chamar Auxílio Brasil. Em janeiro, quando o presidente Lula assumiu, ele remodelou o programa. E aí, inicia agora então, com as mudanças criadas pelo novo governo, o novo Bolsa Família, segundo informações aí do Palácio do Planalto. A questão que eu falei aqui no início, né? O Bolsa Família começará a ser pago hoje com uma média de R$ 670. Aí alguém pode perguntar assim, mas 670, mas não é 600 reais? E daí 750 para quem tem crianças de 0 a 6 anos? Então são 750. É que os 670 reais é uma média. Então, o que acontece? Você vai fazer um cálculo, né? O cálculo médio, você vai pegar aquelas famílias que receberão os 600 reais e aquelas famílias, o número de famílias que recebe 600 reais e o número de famílias que recebe 750 reais por causa que tem uma criança de 0 a 6 anos.
E aí você vai fazer ali a média. Não significa que todas as famílias receberão 750, né? Os 600 mais 150 para criança de 0 a 6 anos. As famílias que não têm crianças de 0 a 6 anos não receberão. Por exemplo, tem uma família que tem uma criança de 7 ou 8 anos. Essa não vai receber os R$ 150. De repente, ela pode se enquadrar, né? Preencher os requisitos e participar do programa e receber o Bolsa Família. Mas ela vai receber os R$ 600. E aí aquela família que tem, vamos supor, 3 crianças, tem uma de 5 anos, outra de 8 e outra de 10. Ela vai receber R$ 600 mais os 150 para aquela criança de 5 anos. Agora, vamos supor que tem uma outra família que tem uma criança de 2 anos, uma criança de 5 anos e uma criança de 10. Então ela vai receber os R$ 600 mais 150 para aquela de 2 anos e mais 150 para aquela de 5. Aí a de 10 anos não recebe porque é de 0 a 6. Bom, eu espero que tenha esclarecido aí. Então é uma média, tá bom? Entre aqueles que recebem o Bolsa Família com adicional por criança e aqueles que só recebem o Bolsa Família porque não tem criança de 0 a 6 anos. Agora um recadinho para você. Laguna Carapã conta com a Vidraçaria Triângulo. Na Vidraçaria Triângulo você tem profissional qualificadíssimo, bom atendimento e, claro, os melhores preços da região. A Triângulo está na Avenida Brasil 755, no centro de Laguna Carapã. Mas atende Laguna e toda a região. Os telefones da Vidraçaria Triângulo estão na descrição do vídeo. Vale a pena dar uma ligadinha lá, hein? Vidraçaria Triângulo. Uma ponte na MS 486. Essa ponte é de madeira. Ela tem 36 metros de comprimento. Ela passa por reconstrução. Quem garante aí os serviços é a equipe da AGESUL. Essa ponte ela teve problemas aí devido às fortes chuvas que caíram no estado de Mato Grosso do Sul no mês passado. Essa ponte fica entre Aral Moreira e Ponta Porã. Segundo a AGESUL, os trabalhos devem demorar ainda em torno de uns 15 dias. É claro, se o tempo permitir. O secretário de Infraestrutura, Hélio Pelufo, disse que a preocupação do Estado é com o escoamento da safra e para que as pessoas possam andar em segurança. Então, que o Estado e toda a estrutura do Estado estarão trabalhando incansavelmente para manter as estradas em bom estado, né? Para que as pessoas possam, então, andar em segurança. O presidente chinês Xi Jinping chegou à Rússia nesta manhã de segunda-feira. Xi Jinping está fazendo, né, uma visita à Rússia. Segundo lideranças do país asiático, o governo chinês fará uma tratativa com o presidente russo no sentido de amenizar ou parar a guerra. Já os Estados Unidos acusa a China de vender armas para a Rússia. Xi Jinping hoje deve ter algumas atividades e encontros na Rússia. Amanhã ele se encontra com o presidente russo Vladimir Putin. E segundo ele, o objetivo desse encontro são as tratativas para uma colaboração entre ambos os países. Xi Jinping garante que vai levar o discurso da paz nesta reunião. Depois do encontro, amanhã, eles darão uma entrevista coletiva. Na quarta-feira, Xi Jinping retorna para a Rússia.
o presidente Xi Jinping volta para a China, perdão. O presidente russo teve, né, a prisão preventiva, prisão decretada pelo Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional é reconhecido por inúmeros países. E essa prisão, ela seria lei para os países que reconhecem o Tribunal Penal como um tribunal, ou seja, que tornou as leis do Tribunal Penal como lei. Mas o Tribunal Penal não é reconhecido pela Rússia. Então, será que pode acontecer de Vladimir Putin ser preso? Bom, desafiando esse pedido de prisão, o Putin, no sábado, visitou a cidade de Mariupol, na Ucrânia. Mariupol foi a primeira cidade atacada pela Ucrânia, ou melhor, pela Rússia, né? E hoje, Mariupol, na verdade, não tem mais cidade, né? Só ruínas. A cidade foi totalmente destruída, ela é uma cidade à beira-mar, né? E ela é margem do Rio Negro, mas ela é porta de entrada para a região da Crimeia. Crimeia que foi bombardeada em 2014 e anexada ao território russo. Então, a Rússia bombardeou a região da Crimeia, que era uma região ucraniana, e anexou ao território russo. Mariupol é de grande interesse da Rússia porque é a porta de entrada, podemos dizer, para a Crimeia. Então, no sábado, o presidente Vladimir Putin visitou a Crimeia, mas visitou também a cidade ou ex-cidade de Mariupol, na Ucrânia. De volta aqui para os assuntos do Brasil, a equipe econômica do Ministério da Fazenda prepara um arcabouço fiscal. Essa é uma regra que vai substituir o teto de gastos que hoje existe no Brasil. Esse arcabouço fiscal ele vem sendo trabalhado pela equipe econômica basicamente desde o início do mandato. E na semana passada, e segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o arcabouço fiscal ficou pronto e foi apresentado ao presidente Lula, que vai analisar o texto para retornar para o ministro e assim ser enviado depois para o Congresso Nacional. Mas para buscar apoio no Congresso Nacional, uma vez que a preocupação é muito grande na Câmara Federal com relação a esse projeto, o ministro da Fazenda apresentará o texto hoje para o presidente da Câmara, Arthur Lira. Segundo informações do próprio Ministério da Fazenda, esse gesto é para o presidente da Câmara não ser pego de surpresa quando o texto chegar na casa. Então ele já vai ter conhecimento, né, do texto, das mudanças que o governo estará solicitando. E assim também o ministro da Fazenda espera conseguir o apoio de Arthur Lira para a aprovação do projeto. Bom, vale a pena destacar também que essa iniciativa do ministro da Fazenda de procurar o presidente da Casa, Arthur Lira, é para blindar o arcabouço fiscal de críticas, né? Críticas que vêm, inclusive, de gente do próprio PT, o partido do presidente Lula. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, no final de semana, publicou numa rede social defendendo os gastos públicos, né? Foi criticada por membros da oposição, gente ligada ao PL. Então, para evitar críticas, o ministro da Fazenda está procurando manter o presidente da Casa informado sobre o texto. Um elevador
despenca de um andar em um prédio em Maceió, no estado de Alagoas. Bom, esse elevador, ele saiu do 10º andar. A capacidade do elevador é de 8 pessoas, máximo dele. Aí abriu-se o elevador, entrou um, entrou dois, três, quatro, cinco, foi entrando, e entra mais um, 8, entra mais um, 9, 10, 11 pessoas entraram no elevador. E o elevador desceu. Quando o elevador chegou no térreo, ele despencou, ele caiu. E ele foi lá para o subsolo, um andar para baixo. 3 pessoas ficaram feridas. Não foram ferimentos graves, mas ficaram feridas. A segurança do prédio foi acionada, retiraram as pessoas de lá e o prédio, os responsáveis pelo edifício disseram que as pessoas não respeitaram o limite, né, de peso do elevador, o que causou a queda. Está precisando trocar os pneus do seu carro? Então venha para a Master Pneus. Na Master Pneus você tem pneus de qualidade, de variadas marcas, nacionais e importados, para carros, caminhonetas e caminhões, e ainda parcela suas compras em até 12 vezes no cartão. A Master está na Avenida Internacional, em Pindoti, Porã, e atende Pindoti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneus, vem para cá! E os ataques criminosos lá no Rio Grande do Norte continuam. Os ataques começaram ontem, domingo, né? Já próximo da noite, começaram os ataques em algumas cidades do interior. Várias cidades sofreram ataques em veículos, ônibus, comércios. Em Natal, na capital, os bandidos tentaram incendiar uma base da Polícia Militar. Eles chegaram a incendiar a base da Polícia Militar, que foram surpreendidos aí por alguns policiais, mas acabaram causando aí uma destruição grande. Bandidos esconderam-se também em outra região da cidade, dentro de uma caixa d'água, tentando fugir da polícia, mas foram vistos e foram detidos. O povo está cada vez mais nervoso, né? Lá em Curitiba, no Paraná, em um posto de combustível, um frentista discutiu com um cliente que abasteceu seu carro. O cliente desceu do carro e, discutindo com o frentista jogou gasolina no homem e usou um isqueiro para colocar fogo no homem. O homem, com a roupa incendiada, começou a tentar tirar a camisa e tudo mais, e foi chamado ali, então, chegou até a vir um outro funcionário do posto e tentar conversar com ele, empurrou ele, tentando socorrer o cliente. Chamou a ambulância e o homem foi levado para o hospital com queimaduras de 2º e 3º grau. O advogado do posto de combustível disse que o frentista já foi demitido, né? A polícia disse que ele está foragido e o advogado então disse que ele está já demitido, ele está desligado do posto e que o posto de combustível está colaborando tanto com a justiça quanto prestando toda a assistência para o cliente e para a família. A esposa do cliente do posto disse que ninguém merece passar o que ela está passando, pois seu marido saiu para abastecer o carro, de repente ela recebe a notícia de que o marido está no hospital e com queimaduras, né? Que situação, né, gente? Uma discussão, bom, a gente não sabe aí a gravidade da coisa, o teor da discussão, mas acho que não deva justificar o camarada colocar gasolina no corpo do outro e colocar fogo, né? É meio complicado. Tava meio bravo lá o frentista. Tomar cuidado na hora de abastecer o carro, porque
Frentista perigoso. Brincadeira. Um não significa que todos são assim, né? Por causa de um, não é que todos pagarão. Mas é algo surpreendente, né? De repente, por discordar de alguma coisa, o camarada recebeu gasolina no corpo e depois fogo. Um alerta para todos nós. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas no mundo divulgou um relatório nesta segunda-feira. Esse relatório diz que ainda há tempo para fazer com que o país se torne um país habitável daqui a alguns anos. O que pode acontecer ao contrário, né? Nosso país pode se tornar um país inabitável por causa do aquecimento global. A emissão de gases de efeito estufa deve ser contido imediatamente, segundo esse relatório. E, segundo eles, o que vem sido feito pelos países para melhorar essa questão não é o suficiente. Que, além das autoridades investirem mais na preservação do meio ambiente, é preciso que a população também arregace as mangas com esse objetivo. Porque futuramente, se continuar como estamos, em poucos anos, o nosso planeta ele pode se tornar um lugar inabitável, pode entrar em colapso climático. E esse colapso pode tornar o planeta um planeta deserto, sem vida. Por isso, o alerta para que cuidemos melhor da natureza. Gente, agora são 11 horas da manhã, eu estou gravando esse vídeo, e neste momento o presidente Lula e a ministra da Saúde estão lançando o programa Mais Médicos em Brasília. O programa Mais Médico vai abrir contratos para médicos brasileiros e pretende abrir também contrato para os médicos que não são brasileiros. Segundo divulgação do ministro Paulo Pimenta no final da semana passada, o programa daria prioridade aos médicos brasileiros, mas também trará médicos de outros países para trabalhar no Brasil. Pretende-se investir também em ampliação e construção de novos centros de atendimento para atender a população pelo SUS. Bom, e esses médicos serão contratados para trabalhar principalmente nos municípios pequenos com incentivo, né, pela permanência desses médicos nesses municípios. E nas localidades mais longínquas do país. Então, a ideia do programa é uma ideia aparentemente boa, né? Esperamos que possa melhorar o atendimento do SUS em todo o Brasil. E vamos para as cotações. O dólar comercial nesta segunda-feira está cotado em R$ 5,23. O dólar turismo em R$ 5,43. O euro em R$ 5,62. E essas foram as notícias de hoje. De coração eu agradeço a você que assistiu o vídeo até o fim. Eu volto amanhã com as principais notícias do dia. Um forte abraço para você e até lá.